Quando entrei na casa dos meus pais, congelei. A voz da minha mãe vinha da sala de jantar, calma, quase orgulhosa. As crianças da minha irmã comem primeiro, e os meninos da Selena podem esperar pelas migalhas. Minha irmã riu. Meu pai nem levantou o olhar. No canto, meus filhos estavam sentados com pratos vazios apoiados nos joelhos, tentando agir como se não estivessem com fome. Meu peito apertou, mas por dentro, tudo ficou em silêncio. Eu não discuti. Não expliquei nada. Simplesmente peguei meus meninos e saí. O que eles não sabiam, o que nenhum deles percebeu, era que no momento em que empurraram meus filhos para aquele canto, empurraram a si mesmos para algo muito pior. Sim, eu sou Selena. E, para ser honesta, a cena na sala de jantar dos meus pais não surgiu do nada. Foi apenas a primeira vez que a hierarquia deles se tornou tão inegável, tão estrondosa, que até meu silêncio não pôde me proteger. A verdade é que esse padrão começou anos antes de meus filhos, Jalen e Theo, nascerem. Quando eu tinha 17 anos, ainda trabalhando no meu primeiro emprego de meio período, minha mãe, Ellen, uma mulher que sempre parecia à beira de uma crise, perguntou se eu podia ajudar um pouco com as compras. Meu pai, Harold, prático ao ponto de parecer frio, assentiu e disse que isso me ensinaria responsabilidade. $20 aqui, 50 ali. E antes que eu percebesse o que estava acontecendo, doar virou reflexo, hábito, depois obrigação. Quando cheguei à faculdade, eles já me enviavam fotos das anotações do Bill sobre concertos. E, quando eu ligava para perguntar se estava tudo bem, a voz da minha mãe sempre tremia nos lugares certos. Naquela época eu não percebia, mas, olhando para trás, tudo parecia uma coreografia cuidadosamente ensaiada. Quando me formei e consegui meu primeiro emprego em tempo integral, os pedidos mudaram de tom. Não eram mais "você poderia ajudar", agora eram "a gente realmente precisa de você". Trabalho dentário para meu pai, um eletrodoméstico quebrado, um problema no carro. Sempre surgia como emergência, urgente, inevitável, e, de alguma forma, sempre coincidia com as semanas em que meu salário caía na conta. E então veio Vanessa, minha irmã mais velha. Ela era a que meus pais tanto se gabavam. A que tinha filhos, Lily e Caleb, sempre convidados, sempre elogiados, sempre apresentados como os normais. Quando o carro dela quebrou, eu ajudei com o conserto. Quando ela precisou de um auxílio com o seguro, eu cobri também. Eu me dizia que era temporário. Família ajuda família, certo? Mas quando me casei com Darius, meu marido, um homem paciente e equilibrado que via mais do que eu jamais via, o desequilíbrio ficou ainda mais evidente. Ele perguntava: eles alguma vez oferecem ajudar a gente? Eu ria e deixava passar. Eles estão ocupados, eu dizia para mim mesma. Mas, toda vez que chegava um feriado, toda vez que havia algo para celebrar, eu notava a disposição dos assentos, os convites, os pequenos gestos de distância. Darius recuava gentilmente nas conversas de família, como se já soubesse que não estava incluído no roteiro. E então vieram os filhos. Quando Jalen nasceu, minha mãe o segurava como se fosse vidro frágil, não como algo precioso, delicado, incerto, como se ela não soubesse exatamente onde ele se encaixava. Quando Theo chegou 2 anos depois, meu pai nos parabenizou, mas os olhos dele cintilavam com a mesma hesitação. Eu dizia a mim mesma que estava imaginando coisas. Culpava o cansaço, o estresse, qualquer coisa menos o preconceito. Mas as crianças sentem coisas que os adultos ignoram. Jalen aprendeu cedo que seus primos sempre tinham a vez primeiro. Os melhores brinquedos, as fatias maiores. Theo percebeu os padrões de assentos, como Lily e Caleb sempre se sentavam perto dos adultos, enquanto ele e Jalen eram direcionados a brincar em outro cômodo. E toda vez que sentia algo apertar no meu peito, eu me convencia de que estava sendo sensível demais. Os pedidos de dinheiro nunca pararam. Só aumentavam. Ajuda com a hipoteca, contas médicas, um conserto de telhado de repente, uma despesa inesperada e misteriosa que sempre surgia antes dos feriados. E cada vez que eu dizia sim, acreditando que minha generosidade eventualmente encurtaria a distância emocional, mas isso nunca acontecia. No momento em que entrei naquela sala de jantar, ao ver meus filhos no canto com os pratos vazios, não foi apenas um choque. Foi reconhecimento. Nada havia mudado. Eu vinha financiando uma hierarquia que empurrava meus filhos para as bordas.
Eu vinha sustentando uma família que via meus meninos como migalhas, não como parentes. E, de pé naquele batente, vendo Lily e Caleb comerem a segunda porção enquanto meus filhos olhavam para o nada, eu finalmente entendi. Isso não era um deslize. Isso era o sistema. Um sistema que eu ajudava a manter sem nunca enxergá-lo claramente. E, quando essa percepção se fixou nos meus ossos, algo mais surgiu junto. Algo ainda afiado e absoluto. Eu não ia permitir que ignorassem meus filhos nunca mais. Quando voltei à casa dos meus pais naquela noite, achei que o pior já havia acontecido, que a humilhação de ver meus meninos sentados no canto com pratos vazios tinha sido o ponto de ruptura. Eu não percebia que o verdadeiro gatilho ainda me esperava, quieto, abaixo da superfície, como uma falha geológica pronta para se abrir. Quando abri a porta da frente, a casa estava calma demais. Daquele tipo de calma que não é paz, apenas vazio. Entrei no corredor, e foi quando ouvi de novo. Minha mãe, Ellen, a mulher que me criou com frases como a família vem primeiro, falava com o mesmo tom que usava para justificar qualquer coisa que não quisesse questionar. As crianças da minha irmã comem primeiro, disse ela. E os meninos da Selena podem esperar pelas migalhas. É só prático. Minha irmã Vanessa, aquela que sempre presumiu que seus filhos pertenciam ao centro de cada momento familiar, deu uma risadinha. É melhor que eles se acostumem agora, acrescentou. Eles nasceram para viver com o que sobra. E então meu pai, Harold, firme, lógico, nunca emocional, fechou o círculo. Eles precisam aprender o próprio lugar. É assim que as coisas são. Me movi antes mesmo de perceberem que eu estava parada logo além da porta. Na luz quente da sala de jantar, eu podia enxergar tudo com clareza. Lily e Caleb terminando a segunda porção de macarrão, sentados confortavelmente à mesa. Enquanto Jalen e Theo, meus filhos, pairavam perto da porta, como se esperassem permissão para existir. Jalen encontrou meu olhar por meio segundo, e naquele olhar senti algo se partir. Ele não estava mais confuso. Ele entendia. Entendia exatamente o lugar que os adultos daquela casa haviam reservado para ele. Aquele foi o momento. Não foram as migalhas, nem os pratos vazios, nem o riso. Foi o olhar no rosto do meu filho, a quietude que diminuía a aceitação praticada de menos, que reconfigurou algo em mim. Naquele instante, soube que nada do que eu dissesse dentro daquela casa faria diferença. Palavras não resolveriam. Confrontos não os mudariam. Mas sistemas podem ser desmontados. Apoio pode ser retirado. E eu, depois de anos pagando pelo conforto dessa família, segurava a alavanca que eles nunca esperaram que eu puxasse. O verdadeiro gatilho não foi a crueldade deles. Foi minha decisão, naquele instante, de parar de financiá-la. Não bati a porta ao sair da casa dos meus pais naquela noite. Não levantei a voz, não fiz cena. Simplesmente coloquei uma mão nas costas de cada um dos meus filhos, guiei-os até o carro e os coloquei no cinto de segurança. O silêncio entre nós parecia denso, pesado o suficiente para empurrar minhas costelas, mas mantive a respiração firme por eles. As crianças percebem tudo, pelas menores fissuras no rosto de um pai. Quando entrei na nossa garagem, Darius, meu marido, o homem que nunca deixava passar uma mudança no meu humor, abriu a porta antes mesmo de eu tocar as chaves. Um olhar para mim, outro para os meninos, e ele entendeu. Ele não perguntou o que tinha acontecido, como a maioria faria. Apenas disse suavemente, vamos acomodá-los primeiro. Ajudou Jalen a encontrar seu caderno de desenhos. Guiou Theo até o sofá da sala e colocou o documentário de natureza que ele adorava. Só quando eles estavam ocupados em seus pequenos mundos Darius voltou para a cozinha, encostou-se no balcão e esperou eu falar. Eu não sabia por onde começar, então comecei com as palavras que mais doíam. Minha mãe disse, os primos comem primeiro, sussurrei. E meus filhos, meus meninos, deveriam esperar pelas migalhas. O músculo da mandíbula de Darius se moveu, mas ele permaneceu imóvel. E minha irmã riu. Continuei. Meu pai os respaldou. Não estavam brincando. Cada palavra tinha significado. Eu esperava a raiva dele. Indignação. Mas, em vez disso, Darius exalou lentamente, como se sempre soubesse que esse momento chegaria. Sente-se, disse-lhe suavemente. Sentei. Selena, começou ele, você vem sustentando toda essa casa há anos.
Contas, consertos, pagamentos, tudo isso, e nunca perguntou o que tudo isso custou a você. Não em dinheiro, mas em dignidade. Quis defendê-los, do mesmo jeito que fiz por anos. Mas nada saiu, porque a verdade já estava presa na minha garganta desde o momento em que Jalen olhou para mim com aqueles olhos tristes e compreensivos. Eles não veem nossos filhos, disse Darius, como família. Eles os veem como uma complicação, e veem você como a solução que podem explorar sem nunca serem gratos. Eu não discuti. Não pude. Aquele silêncio, que se assentou entre nós, não era derrota. Era clareza. Ele estendeu a mão pelo lado da mesa e segurou a minha. E perguntou, baixinho, o que você quer fazer? E, assim, começou o plano silencioso. Levantei-me, caminhei até a gaveta onde guardávamos papéis importantes e tirei meu laptop e um bloco de notas novo. Eu tinha comprado o bloco meses antes, planejando usá-lo para anotações de trabalho. Ele permanecerá em branco até aquela noite. Desenhei 4 colunas: hipoteca, carro, contas, emergências. Depois, abri o aplicativo bancário que eu evitava olhar com atenção. Rolei página após página de transferências. Pagamentos acompanhados de mensagens como, só até colocarmos tudo em dia, família ajuda família, este mês estamos apertados, é só temporário. Sob cada categoria, escrevi números, datas, valores. O bloco se encheu mais rápido do que eu esperava. Quando Darius sentou-se ao meu lado, ele não interrompeu. Apenas deslizou uma segunda caneta pela mesa, caso eu precisasse. À meia-noite, o padrão era inegável. 8 anos de apoio, estruturado, constante, quase programado, sussurrei. Eles construíram a vida deles em cima da sua renda, e também a arrogância deles, respondeu Darius. Eu não chorei. Não porque fosse forte, mas porque algo mais frio havia se instalado no meu peito. Uma espécie de firmeza silenciosa que eu nunca havia sentido antes. Acabou, eu disse. Darius assentiu. Então, vamos fazer uma lista. Primeiro, ligar para a empresa da hipoteca. Perguntei quais eram minhas opções como consignatária. Quando o atendente explicou o processo para me remover, os requisitos de refinanciamento, a possibilidade de venda caso não conseguissem cumprir os números, escrevi cada detalhe. Segundo, ligar para o financiamento do carro. Orientei que qualquer ajuste de crédito ou refinanciamento ligado à minha coassinatura anterior exigisse minha autorização. Terceiro, as contas e pagamentos que eu tinha configurado para emergências. Cancelei todas as transferências automáticas. Quarto, a transferência de poupança que criei anos atrás como um colchão temporário para meus pais, deletada permanentemente. Quinto, meu contador. Enviei um e-mail solicitando uma auditoria completa de todo o suporte pessoal fornecido à família estendida nos últimos 8 anos. Sexto, um advogado de família, não para processos, mas para definir claramente limites e documentação. Cada passo foi dado em silêncio. Sem anúncio grandioso, sem confronto, apenas remoção, apenas o fim do acesso. Por volta das 2 horas da manhã, depois que a última conta foi ajustada, fechei meu laptop e apoiei a caneta. A casa estava silenciosa. Até o zumbido da geladeira parecia distante. Darius colocou uma caneca de chá quente ao meu lado, não como conforto, mas como apoio. Você se sente melhor? Não, respondi honestamente. Eu me sinto desperta. Não havia satisfação. Ainda não. Apenas uma percepção. Meu silêncio naquela noite, ao sair sem dizer uma palavra, recusando-me a suplicar ou discutir, havia sido o primeiro ato de poder que eu tomava em anos. E o plano que tracei naquele bloco de notas jurídico solidificou esse poder. Cada item não conferido no orçamento da minha família, cada depósito que eles esperavam, cada conta em meu nome, tudo atingiria-os como uma tempestade de inverno para a qual nunca se prepararam. Não por desejo de vingança, mas por necessidade de proteção, pelos meus filhos, pelo meu lar, pela parte de mim que lembrava o gosto das migalhas. O plano silencioso não era emocional. Não era explosivo. Era administrativo, metódico, preciso, um reequilíbrio silencioso há muito necessário. E ao amanhecer, enquanto observava a primeira luz se espalhar pelo chão da cozinha, percebi algo: eles haviam ensinado meus filhos a esperar menos.
Agora aprenderiam o que acontece quando eu paro de dar mais. O primeiro sinal de que meu silêncio os atingira veio exatamente 48 horas depois. Eu estava arrumando os materiais de arte de Jalin para a escola quando meu telefone acendeu com o nome do meu pai. Harold, o homem que raramente ligava a menos que um pagamento estivesse atrasado ou surgisse um novo problema. Selena, disse ele, sem cumprimentar, parece que há algum problema com a hipoteca. A transferência não passou. Não me sentei. Não há problema, respondi. Cancelei. A pausa do outro lado foi cortante, daquelas que atravessam a certeza de uma pessoa. Você cancelou? Sem aviso, eu avisei, disse baixinho. Você simplesmente não estava ouvindo. Ele respirou fundo, como se tentasse se recompor. Esta é a casa dos seus pais. Dependemos. Eu sei exatamente do que vocês dependem, interrompi. É por isso que parou. Antes que ele pudesse responder, outra chamada chegou. Minha irmã Vanessa, que riu enquanto meus filhos sentavam famintos no canto, já estava em pânico. Peguei o telefone. Selena, o que você fez? Ela exigiu. O pagamento do meu carro foi rejeitado. Disseram que a coassinatura bloqueou ajustes. Você sabe que não posso sofrer um impacto no meu crédito agora. Encostei-me no balcão, observando o sol da manhã cair na tigela de cereal do Theo. Você vai ter que se virar, disse. Do mesmo jeito que espera que meus filhos se virem com as migalhas que recebem. Isso foi um mal-entendido, ela começou. Você disse, lembrei, que meus meninos nasceram para viver com o que sobra. Essas foram suas palavras. Silêncio. Não culpa. Apenas o som de alguém recalculando suas perdas. Antes que ela pudesse se recompor, minha mãe, Ellen, a arquiteta da alavancagem emocional, ligou pelo Face Time. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. O rosto dela pareceu tenso, tomado pelo pânico. Querida, começou, com a voz trêmula, seu pai e eu precisamos falar com você. As coisas estão se acumulando mais rápido do que esperávamos. Estamos em uma situação difícil. Estamos? Disse eu calmamente. Você sabe que dependemos desse suporte. Não é justo nos punir assim. Punição. A palavra ficou suspensa. Vocês puniram meus filhos, disse, bem na frente dela. Isso é diferente, insistiu. Estávamos sendo realistas sobre como o mundo funciona. Não, respondi. Vocês estavam sendo realistas sobre quanto achavam que poderiam tirar de mim, porque presumiam que eu sempre pagaria. A expressão dela se partiu, primeiro confusão, depois medo. Selena, por favor. Podemos perder a casa. E meus filhos, disse suavemente, podiam perder a noção de valor se eu ficasse em silêncio. Ela estremeceu. Eu não levantei a voz. Não ameacei. Não negociei. Simplesmente coloquei a verdade, no mesmo tom firme que eles usavam para classificar netos por normalidade. A ajuda com a hipoteca não vai voltar, disse. As transferências automáticas se foram. O fundo de reserva se foi. O acesso da coassinatura estava bloqueado. A partir de agora, vocês vivem da própria renda, como qualquer outro adulto. Selena, ela sussurrou, você não pode fazer isso com a gente. Não estou fazendo nada com vocês, respondi. Estou apenas parando o que vocês estavam fazendo com meus filhos. Outro silêncio, desta vez cru, sem proteção. Pela primeira vez em anos, eu não era quem corria para consertar as consequências. Eles eram. E, em algum lugar ao fundo do pânico deles, passos apressados, vozes elevadas, correria pelo chão de madeira, eu ouvi o início de algo que eles jamais pensaram sentir, desespero. O mesmo desespero que meus filhos sentiram sentados em um canto com pratos vazios. Só que desta vez, o vazio não estava nos colos das minhas crianças. Estava nas contas bancárias dos meus pais, em seus planos, na segurança que acreditavam que eu lhes devia. A hierarquia deles desmoronou exatamente onde havia sido construída sobre o alicerce do meu silêncio. E agora aquele silêncio havia acabado. Nas semanas seguintes, as consequências se acomodaram com uma quietude quase surreal.
Não houve confrontos dramáticos, visitas à meia-noite ou cenas dignas de uma intervenção familiar. Em vez disso, tudo se desenrolou como a verdade costuma fazer, devagar, constante, impossível de escapar. Meus pais, Ellen e Harold, que antes viviam em uma casa grande demais para suas reais necessidades, mudaram-se para um apartamento modesto do outro lado da cidade. Minha irmã, Vanessa, que costumava falar casualmente sobre níveis de conforto e famílias normais, passou a fazer turnos extras para cobrir os pagamentos que antes supunha que eu gerenciaria. Mas, na minha própria casa, o ar parecia mais leve. Jalen, meu pensativo filho de 8 anos, começou a ocupar o lugar principal na mesa de jantar, aquele que ele costumava evitar porque era onde os convidados se sentavam. Theo, sempre cheio de energia, passou a falar mais, fazer perguntas, contar histórias e rir mais alto do que jamais havia feito na casa dos meus pais. Certa noite, enquanto lavava a louça depois do jantar, os observei pela porta da cozinha. Eles não estavam esperando permissão. Não olhavam para os adultos para ver se podiam repetir a porção. Simplesmente existiam, confortáveis, visíveis, inteiros. Darius estava ao meu lado, secando os pratos. Você parece mais calma, disse. Não estou calma, respondi. Estou em paz. Ele assentiu, entendendo sem precisar de explicação. O silêncio não era mais vazio. Era espaço. Espaço para pensar, espaço para respirar, espaço para meus filhos entenderem que seu valor não era medido pela hierarquia de outra pessoa. Não senti triunfo. Não senti vingança. Senti-me alinhada comigo mesma, com meus filhos, com os limites que eu deveria ter traçado anos atrás. O que eles perderam foi conforto. O que eu ganhei foi clareza. E, pela primeira vez em muito tempo, esse equilíbrio finalmente parecia certo. No fim, não foi o dinheiro que recuperei que mudou tudo. Foi o espaço que reconquistei. O dia em que meus pais ensinaram aos meus filhos que eles eram feitos para migalhas foi o dia em que parei de alimentar um sistema que os deixava famintos. Alguns limites destroem famílias. Os meus simplesmente revelaram a verdade. Meus filhos não se sentam mais em cantos. E nunca pedirei desculpas por escolher o valor deles acima do conforto de qualquer um, nem mesmo de meus próprios pais. Se esta história ressoar com você, acompanhe-nos. Curta, siga e compartilhe seu próprio momento de estabelecer limites. Sua voz pode ser a faísca que outra pessoa precisa.